E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial geral, que é na busca para a criação de sistema computacional que consiga pensar, ter consciência, se isso for possível. E aqui é um estudo de caso que Chalmers vai dizer no artigo dele, né? É um exemplo hipotético. Talvez não hipotético, um exemplo para a gente pensar, né? Então imagina uma neurocientista que não consegue ver cores. Ela é daltônica, por exemplo, no nível de ver tudo preto e branco, vamos supor. Eu não sei se isso é referido como daltonismo, mas vamos supor que ela consegue ver preto e branco. Ela nunca viu cores na sua vida. Então, ela é neurocientista, ela sabe como a cor funciona. Por exemplo, eu vou usar um artigo aqui só para usar algumas imagens sobre visão de cores, coisas relacionadas à forma como o olho processa a cor. E vamos supor que essa cientista, essa neurocientista, ela sabe que o ali está citando o LGN, né? Que tipo, o seu olho, né? Basicamente, obviamente, a parte principal relacionada à visão, que vem o mundo ao seu redor é composto de luz, né? E essa luz tem vários espectros. Então vamos supor que a luz do sol vai até o seu olho, e seu olho vai identificar aquela luz e vai entender a cor, né? Então, como por exemplo, se alguém apontar uma luz vermelha para você, você olha essa luz vermelha, por que ela é vermelha? Porque a sua visão representa ela como vermelha. Para uma pessoa que tem uma visão normal, a representação daquela cor no mundo físico é vermelho. É assim que funciona. Então, a nossa visão ela representa a realidade da forma como a realidade se apresenta. Em que sentido? Na parte física, né? Então, você tem as suas retinas, né? Você vai ter um padrão sensorial, né? De que você, sei lá, tá numa praia, você tá vendo um mar azul, você tá conseguindo identificar todas as cores da areia, a cor do sol, a cor da barraquinha do lado, que tá vendendo, sei lá, cachorro quente. E cachorro quente não vende tanto. Açaí, sei lá, bolinho de chuva. Que ninguém vende na praia isso, né? Mas enfim. Mas todas as coisas que aparecem, elas são definidas, elas são processadas, elas são entendidas pelo, pelo que o nosso cérebro processa como as cores que estão ali, né? Mas ela sabe disso, a neurocientista, que a gente está dizendo, né? Ela sabe como funciona. Ela sabe as partes do cérebro que são relacionadas à visão. Ela sabe as partes relacionadas à segmentação de cores. Ela sabe que um pouco em cima do cerebelo, né? Ali naquele V1 ali, é chamado de V1 essa área, né? Que é relacionada à visão. Ela sabe os processos de memória visual, que ela sabe que a basal ganglia é uma das partes principais relacionadas a várias funções relacionadas à memória. O tálamo também, toda a região perto do tálamo. E ela sabe que todas essas coisas, elas compõem a visão, né? Ela sabe como o cérebro processa a visão, como essa informação vai do olho até o cérebro é processada, em que parte do cérebro é processada. Ela sabe que tem pessoas que têm deficiências como ela, né, de visão. Ela sabe o que provoca isso. Ela sabe tudo sobre a visão. Ela sabe tudo. Ela, 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 ela entende, ela é especialista nessa questão. Só que mesmo assim, por mais que ela possa explicar, escrever artigos, falar sobre o assunto, ela não consegue experienciar a cor. Ela sabe como a cor acontece, ela sabe a parte técnica, mas e até talvez a parte conceptual, mas ela nunca viu. Ela olha essa imagem e ela vê tudo preto e branco. Ela vai num jardim e vê tudo preto e branco. Todas as plantas, né? Ela não consegue diferenciar tanto por causa das cores, né? Então, essa questão é que ela sabe como funciona. Ela sabe como é a trajetória
relacionada à visão e do olho até certas partes do cérebro para processar a visão e fazer a divisão relacionada a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Seja no estádio de futebol, seja num show de música, mas ela nunca experienciou isso, então ela não consegue, ela pode falar, ela pode falar o que quiser, mas ela nunca viu cor, ela não consegue experienciar a cor. Eu lembro um vídeo, tem até no YouTube, de um cara que ele era desse tipo, né, só via preto e branco, e aí deram tipo um óculos pra ele, um óculos especial, com certeza bem caro, né, que poderia fazer ele ver cores, né. E quando ele põe, ele fica tipo. Ele fica uns 3 minutos, tipo, com a boca aberta, tipo. Porque ele já era velho já, né? E nunca tinha visto cor. Então, quando você não tem nenhuma informação relacionada à cor no seu cérebro, né? Porque você não tem memória disso, você não tem nenhuma. Porque se a pessoa perder a visão das cores ao longo do tempo, aí tudo bem, ela consegue lembrar isso e tentar imaginar isso, mas quando ela nunca teve, é diferente. E você vê o cara lá com óculos lá, que permite ele ver cores e ele experienciar cores. É tipo, totalmente explode a mente. Tipo, mano, o que tá acontecendo? É a mesma experiência da pessoa que era surda e começou a ouvir depois de muito tempo, enfim. É diferente. Então, é diferente você experienciar algo e você conhecer algo somente superficialmente. Embora a moça neurocientista ela sabe muito mais de cor que todo mundo, ela nunca viu cores. Uma criança consegue ver cores, ela não, enfim. Essa questão que eu aumentei um pouco mais, né? Mas o Chalmers fala no artigo dele, né? Essa questão de que experienciar é diferente de saber algo, né? Você estar no estádio é diferente de você. Tipo, você pode falar de futebol quando você quiser, basquete, nadar, natação, né? Enfim. Mas enquanto você não nadar, enquanto você não fizer esses esportes, você não tem tanta propriedade para falar, porque você não experienciou aquilo, é diferente. E ninguém sabe o que é a experiência consciente ainda. Pô, mas já conseguiram fazer tantas coisas, já enviou um homem para a Lua, já conseguiu criar máquinas que conseguem pegar coisas em meteoros que estão em movimento no espaço. Como que as pessoas não conseguiram desvendar o que é consciência com tantos avanços na tecnologia? A questão é que, tipo, a ciência ela não avança tudo junto, né? Então não é porque o homem foi à Lua há dezenas de anos atrás que tem a ver com esse assunto, né? Então parte desse ponto, né? Primeiro, né? Que a área da ciência elas, se desenvolve mais rápido. Esse pode ser a razão. O problema é que talvez não focamos muito nesse tema, embora a neurociência esteja focando bastante nessa questão da consciência, mas eu acho que o principal é porque é um problema realmente difícil. Quando Chalmers descreve o problema difícil da consciência, é porque o negócio é tenso, mano. O negócio é osso. E aqui tá dizendo, né, na parte roxa, né, que ninguém conhece como esses, ou sabe, né, como esses processos físicos são acompanhados pela experiência consciente. Embora hajam teorias, não tem nada concreto, experimental, que mostre como a consciência acontece. Por que todo mundo tem a sua própria mente privada, que só ela... Por que todo mundo é único na sua forma de pensar? Porque duas pessoas gêmeas que nasceram juntas pensam totalmente diferente. Uma pode ser de esquerda, outra de direita. Um gêmeo pode ser, sei lá, mais voltado pra rock, outro mais pra rap. Porque as pessoas elas são únicas mentalmente mais do que na parte superficial. Mentalmente eu posso dizer que todo ser humano é extremamente único. E não é só as experiências dele que contam, mas ele é um ser que ele tem meio que uma livre agência, né? Ele é meio que único na sua capacidade privada de pensar. Então, você põe lá 1 milhão de pessoas num lugar, o mesmo lugar,
é mesma escola, frequentou tudo igualzinho a mesma pessoa, mesma rede de amigos, familiares, mas mesmo assim, em alguns tópicos essas pessoas vão discordar totalmente. E é basicamente isso que é a questão da nossa mente ser algo único e privado. Ninguém consegue entrar na nossa mente e saber o que está acontecendo, porque simplesmente é possível. Por que isso? A gente consegue saber todos os processos físicos que relacionados à visão, relacionados à segmentação de palavras, a entender contextos de palavras, partes do cérebro relacionadas à memória, relacionado a movimentos voluntários, como o cerebelo, coisas relacionadas à emoção, enfim, tem várias partes que são relacionadas a coisas específicas que a gente sabe como funciona e sabe reproduzir isso na inteligência artificial. Mas a consciência, isso é tipo anos-luz de ser conseguido algo desse tipo. Tipo, não é que tá no caminho, é que tipo, não tem nada sobre a consciência na parte computacional até agora. Nada. Nada de experimento, nada. Nada que consiga começar o assunto e falar, não, a gente achou algo que pode nos e deixar à frente. Né? Então, é por isso que esse assunto é tão importante. E sem desvendar a consciência, é impossível criar uma AGI. Você não pode criar algo se você não sabe como esse algo funciona. Então, criaram a câmera. Por que criaram a câmera? Porque eles souberam como o olho funciona. Por que criaram, sei lá, um braço robótico? Porque sabem como o braço funciona. Porque criaram um negócio que consegue aprender a ouvir, a guardar sons. Porque sabem como o ouvido funciona. Como que ele pega input do som do ar, né, e transforma isso em algo que consiga ser usado, né, para entender linguagem. Mas mesmo assim ninguém sabe o que significa consciência. Então é um problema difícil e a gente vai ver mais no próximo vídeo.